Então, como fazer UX? Oi, eu sou o Daniel e hoje a gente vai conversar sobre como fazer UX. Nos outros vídeos dessa série eu expliquei primeiro o que era UX, assim como fundamento. E depois eu expliquei um pouquinho sobre o que é design, para ficar claro que design a gente não está falando só da parte de aparência de alguma coisa. Então agora que a gente já sabe mais ou menos o que é UX e mais ou menos o que é design, como que eu faço UX? Imagina esse como eu faço no sentido de projetar, igual eu expliquei que é design. Design é projetar alguma coisa. Então a gente vai conversar a respeito de como que eu projeto a experiência de alguém, como que eu projeto a experiência de um usuário. Uma das coisas importantes a respeito de projetar a experiência do usuário é justamente isso. A gente não vai tentar projetar a experiência dele, a gente vai tentar projetar para a experiência dele. E essa mudança de a para vai fazer uma grande diferença. Como que eu vou projetar alguém ficar feliz fazendo uma compra? Eu não vou projetar alguém ficar feliz, eu não vou interagir, eu não vou mudar o humor daquele cara. Um cara que está fazendo uma compra, por exemplo, online, e ele, sei lá, brigou com a mãe, por isso ele está comprando um presente para ela, ele não vai ficar feliz por causa da compra. Mas eu vou tentar projetar para que ele fique feliz, para que ele não se frustre, para que ele não saia do carrinho. Então é fundamental a gente imaginar isso. Eu vou projetar para que aconteça uma experiência positiva. Tem uma frase que o Erivelto, meu sócio, sempre comenta, e a gente tentou achar de quem que era, que é o seguinte: a gente não projeta a experiência, a gente projeta containers onde a experiência pode acontecer. Quer dizer, eu projeto um espaço limitado onde aquela experiência que eu quero que aconteça possa acontecer. Vou dar um exemplo disso com relação a alguém ficar seguro ao fazer uma compra. Eu vou projetar um ambiente onde possa acontecer essa segurança. Eu não vou projetar a segurança no cara, eu não vou fazer uma frase falando fique seguro, eu vou projetar para que ele fique seguro. Como é que eu projeto para que ele fique seguro? Evito que ele cometa um erro, eu explico para ele que se ele cometer um erro tá tudo bem, eu boto um cadeadinho às vezes para deixar ele numa situação um pouco mais segura, mas se ele for um cara inseguro de fazer compra, eu vou ter que colocar realmente um vídeo na TV falando faça uma compra, pois é seguro, para tentar estimular ou mudar a opinião dele sobre isso. Como é improvável que todo mundo possa ficar estimulando positivamente, fazendo campanha na TV para dizer é seguro fazer uma compra online, por exemplo, vamos tentar fazer o cara que já entrou para fazer aquela compra não perder a esperança, não sair de lá frustrado, não sair de lá revoltado. Então isso é uma frase muito legal para a gente imaginar. Ao invés de eu projetar a experiência de alguém, eu vou projetar para a experiência de alguém. Uma peça fundamental de você imaginar a experiência de alguém é o alguém. O alguém pode ser cara mais velho do que você, o alguém pode ser alguém mais novo do que você, o alguém pode ser alguém que tem menos conhecimento, por exemplo, de tecnologia do que você, ou alguém pode ser alguém que torce para um time de futebol diferente do seu, ou que tem, sei lá, que não come bacon. Ele pode ser qualquer outro tipo de alguém. O mais importante é que o alguém, ele não é você. Como o alguém não é você, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer na hora de projetar a experiência, de se colocar realmente no lugar do outro. Uma das maneiras mais legais, uma das melhores maneiras de você então projetar para alguém essa experiência é usar uma abordagem chamada design centrado no usuário. O design centrado no usuário, que é dos assuntos que o Norman fala muito, eu vou colocar depois na descrição alguns links de livro ou alguma coisa desse tipo dele, ele vai falar que então você tem esse tipo de design. Aí alguém pode perguntar, mas não é todo design que é centrado no usuário? Não é. É só o usuário que é levado em conta quando você está no processo de design? Não é. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai fazer um aplicativo. Quando você vai fazer um aplicativo, não é só o usuário que está envolvido no aplicativo. Tem, por exemplo, uma camada tecnológica, tem uma camada de como eu faço a distribuição desse aplicativo, em que código eu escrevo esse aplicativo. Tem várias coisas, tem várias variáveis. E quando a gente fala de design centrado no usuário, o fundamental realmente é toda vez que a gente tiver uma dúvida, toda vez que a gente falasse assim, poxa vida, eu tenho que jogar uma moeda para decidir isso, essa moeda vai ser sempre puxando para o lado do que o usuário quer, do que o usuário precisa, qual que é o objetivo do usuário, qual que é a tarefa do usuário naquele momento. Então o design centrado no usuário é uma abordagem de design onde em qualquer etapa que você volta nela, você vai falar, eu não estou projetando para mim, eu estou projetando para aquele usuário. Aliás, deixa eu fazer só uma pausa. Eu comentei coisas que eu falei em outros vídeos, então eu estou falando de design no sentido de projeto que tem num outro vídeo. Então se você não viu o outro vídeo, assiste o outro vídeo falando sobre o que é design, se inscreve no canal porque a gente tem mais vídeos nessa série de fundamentos e compartilha com todo mundo que você puder esse vídeo. Um dos motivos para a gente criar essa conversa
é que isso sai um pouco apenas do universo dos designers e se espalhe para outros profissionais de outras áreas. Então se você tiver alguém aí que você de repente acha que esse vídeo é útil, manda para ele, beleza? Uma imagem que é muito comum, que todo mundo viu, eu vou colocar ela aqui, mostra esses dois círculos. Um círculo onde tem os objetivos do negócio e um círculo que mostra os objetivos do usuário. E esse pedaço no meio, essa interseção, é onde ocorre a experiência do usuário. Ou seja, a gente vai tentar realizar o que o negócio pede para ser realizado e o que o usuário espera que o negócio realize, que o produto realize, que o aplicativo realize, e a experiência do usuário é você fazer uma boa entrega disso. A gente já trabalhou aqui na Wizen com uma equipe de programação, que a gente era o time de UX deles, então a gente desenhava as interfaces, discutia como é que poderiam ser as interações, coisas desse tipo, e esse time que nos contratou se colocou num problema. A gente desenhou um tipo de interação que a gente imaginava, olha, essa é a melhor interação para esse cenário, só que ela é complexa de ser implementada, não existe um componente pronto, por exemplo, que faça isso. E na hora o pessoal da equipe falou, poxa, e agora, e agora, e agora? E uma pessoa que era chefe de desenvolvimento falou, não, a gente compra a briga de fazer isso. Quer dizer, mesmo a gente sabendo que isso vai levar mais tempo dos nossos sprints, que vai levar mais tempo da nossa produção, a gente compra fazer isso porque isso é o melhor para o usuário. Então quando a gente fala de design centrado no usuário, quer dizer que tem esse acompanhamento, de olhar e falar, poxa vida, e essa decisão agora? Ela é para mim? Eu vou fazer o que é mais barato para minha equipe? Eu vou fazer o que vai entregar mais rápido? Mas o que vai entregar mais valor para o usuário? Às vezes o que vai entregar mais valor dá mais trabalho de fazer. Às vezes aquilo que vai realmente responder o problema do usuário é um negócio que não existe. Que você vai falar assim, poxa vida, eu vou ter que programar por 80 horas a mais. Porque isso responde melhor o que aquele usuário precisa. Então quando a gente fala de design centrado no usuário, quer dizer isso. Cada um daqueles momentos que você tem, cada vez que você falar assim, uau, e agora? Agora você vai pensar o que o usuário quer. E não só o que o seu gerente quer, não só o que, às vezes, o marketing quer, não só o que o seu deadline quer. Eu preciso fazer o que é o melhor para aquele usuário. Uma das coisas mais legais do design centrado no usuário versus outras abordagens de design é que você colocar o teu usuário em prioridade, você colocar o querer dele em prioridade, faz com que você também tire um pouco da sua carga de responsabilidade de falar assim, ah, mas isso é assim. De você, como designer, falar assim, ah, eu quero assim. Vou dar um exemplo. Ah, mas eu gosto de azul. Eu gosto de azul e eu vou fazer azul porque eu gosto de azul. Mas você vai, pega, estuda os usuários, pega ali uma pesquisa, faz uma entrevista e descobre assim, poxa vida, mas nenhum dos meus usuários trabalha bem com azul. Eles não gostam de azul não os representa. Então você não vai fazer azul. Você vai falar, poxa vida, o meu gosto como designer não quer dizer absolutamente nada. Porque o meu gosto como designer, ele perde pro gosto do usuário. O meu querer é menor do que o querer do usuário. Naquele gráfico que eu mostrei, a gente tem três coisas. A gente tem o UX ali no meio, e a gente tem o objetivo de negócio e o objetivo do usuário. Então a gente falta falar de duas coisas ainda para a gente terminar essa série de fundamentos. Uma delas a gente falar de como é que eu traço o objetivo de negócio, objetivo de produto, e como é que eu sei o que aquele usuário quer, como é que eu sei quem é aquele usuário. Como é que eu sei que aquele usuário é esse cara e que aquele usuário não é esse cara? Ou será que o meu usuário são os dois caras? Então os próximos vídeos vão ser a respeito disso. Então, de novo, se inscreve no canal, fica de olho. Quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, fala ali no comentário e compartilha pro pessoal. Então, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, valeu!